Olá pessoal, esse vídeo, o tema está aqui. Só realmente sabe o que é um narcisista é quem realmente foi vítima de um narcisista. Eu ia dizer, quem foi e está sendo, está errado, porque quem foi carrega para o resto da vida as lembranças. E essas lembranças, elas podem ser um elemento que você precisa para não cair numa nova situação e se tornar uma pessoa que usa mais a sabedoria, proveniente inclusive dessa relação tóxica, o conhecimento junto com a sua sabedoria para você selecionar pessoas e colocar limites entre o que é aceitável e o que não é aceitável. Mas discorrendo sobre esse tema, vamos juntos, tá? Vamos juntos, eu preciso da sua ajuda para a gente fazer, se não acompanhar bem o raciocínio, falar sobre esse assunto, olha como é difícil. Até para eu falar, eu preciso da sua compreensão, sua como vítima, porque outras pessoas que assistirem o vídeo, que não sabem nem o que é isso, não vão entender. Mas vale a pena assistir, mesmo que você não tenha sido vítima, para abrir uma janela no seu raciocínio, principalmente se você é uma pessoa que exerce liderança na sociedade, ou se você é uma pessoa que acompanha de perto alguém que está passando por isso, você não ser uma pessoa amanhã que vai lembrar do tanto que você foi injusto. Porque quem não conhece acaba sendo um forte colaborador do narcisista. Não estou misturando colaborador do narcisista por desconhecimento com o colaborador do narcisista com conhecimento, que no caso são os macacos voadores. Esses são iguais em termos de caráter, em termos de maldade, em termos de falta de dignidade humana e de compaixão. Então, o macaco voador e o narcisista são dois elementos mau caráter, ok? Mas tem muita gente que não é mau caráter, mas é aquele, sabe, o famoso sabe tudo, que gosta de opinar na vida das pessoas. É bom de ouvir, às vezes até um profissional. Pode ser um psicólogo, um psicanalista, que é o meu caso, sou psicanalista, pode ser um terapeuta, pode ser até um psiquiatra. Se não tiver a experiência, o conhecimento apenas do que estudou, né? E quando ouviu pessoas não absorveu, não teve a compaixão, a empatia de tentar sentir a dor, até pelo campo espiritual, não sabe o que é ser vítima desse tipo de pessoa com esse transtorno perverso. Então vamos lá. Um profissional que não sabe, ele vai deparar com a vítima, que vai procurá-lo pedindo ajuda, e ele vai identificar, até porque ele tem esse preparo, um grau de ansiedade na pessoa e vai querer tratar esse grau de ansiedade. Vocês acham que resolve? Né? Se ela continuará próxima do elemento gerador dessa ansiedade? Ou digamos que identifique que a pessoa não está equilibrada emocionalmente, que ela precisa ter uma noite de sono adequada, aí ela direciona para algo até que soluciona
aquela situação, aquele problema da insônia. Mas e a fonte geradora? E se ela identifica a fonte geradora, que há uma fonte geradora, né? Mas por motivos do desconhecimento, do grau, né, de perversidade desses manipuladores, ela entende que a vítima tem que mudar alguns comportamentos, como se a solução para a mudança daquele perverso ou daquela pessoa perversa vai resolver com a mudança de comportamento. Que muitas vezes a indicação é: seja mais paciente, entenda, né? Entenda o narcisista ou a narcisista, é sua mãe, né? Entenda que é seu irmão, toda família tem problema. Aí vai trabalhar com você aquilo que você pode mudar e que muitas e na maioria das vezes beneficia o narcisista. Olha, sua mãe é assim mesmo, ela te humilha, é porque na infância ela teve problemas, você tem que compreender, né? A questão do perdão, aí vai alimentando a vítima no sentido de achar que ela deve se colocar na condição de uma pessoa que permite todo tipo de injustiça para com ela. Vamos quebrar um pouco o profissionalismo, ser bem franco. Se uma filha desse profissional estivesse passando por isso, se essa psicóloga, esse terapeuta, tivesse uma filha ou um filho que estivesse num relacionamento com sérios, graves abusos psicológicos, como os que são inerentes ao narcisismo, essa terapeuta, essa psicóloga, recomendaria isso? Se esse profissional tivesse netos, né, sofrendo as violências presenciadas, não contra ela, e muitas vezes contra as crianças. O narcisista, para punir a vítima, ela não tem limite, não, é perversidade mesmo, atinge até os próprios filhos. Ok? Afasta o filho do pai ou da mãe, afasta a criança que tem um amor genuíno por aquela pessoa que é a vítima, o narcisista não está preocupado com isso, afasta toda a família da vítima, porque o que importa para o narcisista, vamos até trocar o nome para o narcisista para essas pessoas perversas, tá? O que importa é que a sua soberania pela soberba, né, seja edificada. O importante, a vitória para essa pessoa perversa é a derrota da vítima. Muitas vezes ela mesma está perdendo, mas ela prefere perder. Tem até um caso interessante que eu já comentei. Às vezes a pessoa prefere, o narcisista, deixar de ganhar desde que a vítima não ganhe nada. Eu já vi casos desse em narcisista em sociedade, em empresa, empresarial, que preferiu não fechar um contrato, porque nesse contrato ele não conseguiu excluir a pessoa que ele odiava. Então, não é uma situação de fácil compreensão. A pessoa que não entende, ela vai dar os conselhos errados, mesmo que ela goste da vítima. O narcisista sempre terá um grupo enorme de pessoas em favor dela. E a vítima vai estar sempre
isolada e sozinha. Então eu te pergunto, quem vai ter o ganho de causa numa ação judicial? E o juiz, cumprindo a lei, vai cometer uma injustiça sem saber, né, que está fazendo isso. Para ficar essa questão assim elucidada, vocês sabem do caso daquela americana, se eu não me engano, surgiu agora essa ideia, né? Se eu não me engano, o nome dela era Jane Roe, que enganou a Suprema Corte dos Estados Unidos, né? Dizendo que tinha sido estuprada por uma gangue, gerou uma comoção nacional, se eu não me engano, nos anos 70, que foi aí o que desencadeou a legalização do aborto nos Estados Unidos. Uma mentirosa que inventou que foi estuprada por uma gangue, a comoção nacional em prol da mentira, não estou dizendo que ela seja narcisista, mas para vocês verem a força da mentira, que é a arte principal do narcisista. O narcisista mente e convence. Deixa a vítima no papel de a mentirosa ou mentiroso. Já vi casos assim inacreditáveis, que eu mesmo duvidei. Mas como eu sei o que é um narcisista, né? E aí você deve estar até perguntando, mas se só sabe o que é um narcisista, quem já foi vítima? Muita gente me pergunta isso, o senhor já foi vítima? Se você quer que eu fale se eu já fui vítima ou não, deixa o comentário e eu não tenho nenhum problema em dizer para você, tá? Até porque eu não sou melhor do que você, ok? E no mundo que nós estamos vivendo, de tremendas, do afastamento de Deus, da ganância, né? A soberba, todo mundo querendo ser melhor do que o outro, então ninguém pode dizer eu jamais serei vítima. Eu diria que hoje, né, eu consigo identificar, conheço bem, e nós vamos falar sobre, se você quiser, deixa aí no comentário, sobre se eu tive alguma experiência com um narcisista, uma narcisista, e eu vou responder no próximo vídeo, tá bom? Continuando, a questão do desconhecimento por parte de religiosos. O narcisista sabe que o pastor, a pastora, ele identifica que eles não conhecem nada sobre narcisismo. Não estudaram, né, sobre essa questão. Então eles usam o pastor e a pastora para interferir. Já vi casos em igreja de pessoas fazerem uma corrente em prol do casamento do narcisista. Quando a vítima consegue a libertação que Deus permitiu, eles vão à igreja, convencem o pastor e faz uma corrente para que aquele casamento, e o pastor vai lá com a autoridade que acha que tem, né? E diz, olha, Deus vai restaurar o teu casamento, a pessoa vai voltar, e muitas vezes influencia na decisão da vítima, porque a vítima, ela é uma pessoa boa. Um narcisista jamais vai conseguir fazer um outro narcisista vítima. O que o estelionatário usa para roubar a vítima, para conseguir dados da vítima, para extrair as informações e lesar a vítima? Todo mundo vai responder provavelmente que usa a manipulação, a lábia, né? Mas não é só isso. O principal elemento que o estelionatário usa é a bondade da vítima. A vítima não bate o telefone na cara porque ela é educada, virtude. A vítima sente uma proteção espiritual que diz, olha, isso não está correto. E ela tenta escapar, mas ela, por educação, por não julgar as pessoas, a igreja vai lá e fala, ó, não julgue as pessoas, né? Aí ela pensa, puxa, eu estou fazendo mau julgamento dessa pessoa que está trabalhando, né? Aí acaba dando atenção e no final ela perde tudo.
Então, a nossa bondade, ela tem que ser guardada, vigiada, né? As 7 chaves para a gente não colocar ela à disposição do mal. Ok? Então, muita gente usa a igreja, usa trechos bíblicos. Olha, o que Deus uniu, ninguém separa. Meu Deus, ó, atenção, vamos juntos. Se uma pessoa comete o erro de casar com um estuprador, mas eu perdoei, eu soube que houve esse caso e tal. Aí depois ela descobre que essa pessoa está abusando sexualmente da enteada, do enteado, alguma coisa parecida. O que Deus uniu, ninguém separa. Eu vou ser até mais duro. Quantos feminicídios não poderiam ter sido evitados se a vítima não tivesse esse receio de estar descumprindo com aquilo que Deus manda? Porque ela ouviu sempre, você não pode separar. Faça uma oração, Deus transforma todas as pessoas. Mas eu nunca vi um narcisista perverso. Eu também nunca vi uma pessoa mudar a outra pessoa. Então você vai para a igreja, você pede para que teu marido se transforme. É complicado, porque o seu marido tinha que estar na igreja junto com você, imbuído, pedindo de forma autêntica, de forma sincera, o perdão e a libertação. Eu continuo ainda acreditando que tudo é possível se transformar, mas tem que partir da própria pessoa. Agora, há um momento espiritual onde haverá um encontro, e nesse encontro vai ter que entregar toda a verdade que ao longo da vida foi simplesmente só mentiras. Eu espero que esse vídeo, seja um vídeo útil a você. E me ajude, passe esse vídeo para as pessoas que não entendem nada, para as pessoas que te avaliam errado, para as pessoas que... Passe esse vídeo para que elas busquem informações e possam até se protegerem para não ficar ajudando, contribuindo com o narcisista, que é certamente o que elas não querem, se não forem macacos voadores. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.